Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o seguinte: loucura aos que perecem. E quero subordinar esse tema aqui no texto bíblico que se encontra no 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Hoje é 8 de janeiro de 2024. Deus Santo, maravilhoso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema aqui para a palavra do dia, dizendo loucura aos que perecem. Mas me permitam aqui eu fazer uma notificação aqui, tá? A plataforma do YouTube, já de algum tempo, vem desinscrevendo os inscritos do meu canal, tá? Não é só o meu, são vários canais que estão acontecendo isso. Os likes que são dados também, a plataforma, ela tem retirado, tá? E o número de inscritos e próprio like ou likes estão também, no meu caso, e de muitos canais que falam de Deus, da palavra de Deus e outros. Eles estão também na mesma linha, sendo desabonados nesse sentido, tá? Então o que eu peço para você, para a senhora, para o senhor que já são inscritos? Dê uma olhadinha lá se a sua inscrição está, ainda ativa. Se não, se inscreve lá de novo, E quem não é inscrito, se desejar se inscrever, eu agradeço. Também, se você não desejar se inscrever ou não quiser também fazer essa observação que eu pedi, não tem problema. Deus te abençoe de todo jeito. Eu não estou aqui buscando isso, até porque eu não vivo disso, Graças a Deus. Mas é somente uma observação, tá bom? Obrigado. Bom, gente, como eu estava falando, que hoje eu dei esse título dizendo loucura aos que perecem, inclusive pegando um pouco do que Paulo disse, que a palavra de Deus, que está escrito na Bíblia, é loucura para as pessoas que perecem, Por isso que muita gente não entende. E hoje eu quero me concentrar mesmo nesse assunto chamado Bíblia, que é a palavra de Deus, porque este livro, ultimamente, tem, muita gente, se esforçando para criar, assim, um campo polêmico sobre esta literatura, tentando, assim, colocar dúvida na essência da Escritura, na essência da palavra de Deus. O homem comum, a gente tem que entender isso, ele não vai nunca compreender a Bíblia, o homem natural, pois ela é um escrito espiritual, ela é a palavra de Deus, ela é espírito, ela é tratada de espada aguda de 2 gumes, A palavra de Deus é espírito e vida. Então, para poder se compreender ou discernir, o que está na Bíblia, tem que viver uma vida espiritual, e isso por fé. Tem que acreditar no que está escrito nela, Não é a Bíblia assim um livro de uma interpretação pessoal. Eu não posso interpretar do meu jeito. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que ainda não se chegaram para Deus porque, não compreende o que está escrito na Bíblia, ou leva a interpretação para
uma outra questão, às vezes interpreta o texto literalmente e olha para Deus de outra forma, né? A gente sabe que a Bíblia, Jesus Cristo, ele é o centro, é o personagem principal. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica, né? Nesse texto base aqui que eu escolhi, dá uma resposta para muita gente que ou não entende o que está escrito na Bíblia ou vivem querendo polemizar a palavra de Deus, né? Pegando alguns textos isolados e combatendo a fé de muita gente com aquilo. Por exemplo, quando na perspectiva que a gente vê aqui quanto ao exílio, né, do povo de Deus, do povo de Israel, aí nesse versículo 29, entre outras coisas que Deus fala ali para o povo, fala para nós também hoje, que somos os israelitas espirituais, e para o povo gentil, de um modo geral, ele diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Em outras palavras, gente, aquilo que eu não entendo, se tem alguma coisa assim encoberta na Bíblia que eu quero descobrir e não consegui ainda, eu não vou quebrar minha cabeça, né, para tentar desvendar esse mistério, porque não é sensato isso, né? E baseando-me nesse texto aqui de Deuteronômio, está dizendo aqui, pertence ao Senhor nosso Deus. São mistérios. Nem tudo que Deus sabe, nem tudo que está na essência de Deus, o ser humano pode saber, por vários motivos. Um deles, a impureza do ser humano. E Deus é puro. Deus não pode transferir nem todas as mensagens misteriosas dele, de Deus, para nós, porque nós somos impuros. Há uma barreira entre Deus e nós. E segundo, porque Deus, né, não pode transferir todas as informações dele, divinas, para nós, seres humanos. Por quê? Porque nós não iríamos nunca entender. Coisas aqui simples que a gente conhece hoje na Bíblia, tem pessoas aí sem entender, quebrando a cabeça, né, discutindo umas com as outras, né, aceitando ou não, ou criando interpretações pessoais. Hoje essa mensagem aqui é para exatamente eu, Jessé, que conheço um pouco a Bíblia, né? Mas eu estou aqui em defesa da palavra de Deus, da Bíblia. Quem não entende a palavra de Deus ou não quer entender, ela se torna como se fosse uma loucura. Ah, não entendo não. Isso aí jamais, de uma forma racional, eu vou aceitar que está escrito nesse livro. Então é loucura para os que perecem, diz a Bíblia. Para os que perecem espiritualmente. Para aqueles que não querem nenhum contato com Jesus Cristo. Segue o texto aqui. Aos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Estou lendo, repito, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, foi a leitura base. Aí diz assim: porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, muitas coisas que nós sabemos foi que Deus permitiu. Foram coisas que Deus deixou para ser reveladas mesmo para nós. Quer ver uma coisa, um exemplo? Você olha para o céu e vê, né, um monte de aço suspenso saindo de um continente para outro. É um avião. E é pesado aquilo, muitas toneladas. E carregando pessoas. E sai de um lugar, vai para outro. É um dos transportes mais seguros. Mas quem foi que inventou isso? Será que foi Adão? Será que foi Noé? Abraão? Isaac, Jacó, José, Moisés? Não. Deus foi dando, não é, conhecimento ao homem de acordo com a evolução dos tempos. A matéria-prima surgindo para a criação desse tipo de transporte, ao ponto de Deus dar inteligência para o homem. Então essas coisas foram as coisas de Deus, segredadas dele, que ele revelou para o homem. Mas tem coisas aqui, como eu já citei agora há pouco, que são coisas encobertas que só pertencem ao Senhor nosso Deus. Então vamos parar com essa briga de querer, né? Ah, meu Deus, será que a Bíblia está certa mesmo?
Vamos aceitar a palavra de Deus como ela é, né? Porque a palavra de Deus, diz aqui para concluir o texto, é para nós cumprirmos todas as palavras desta lei. Ela é como uma lei para nós. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: não tente entender a Bíblia, não tente, apenas aceite a Bíblia como ela é, e ela é a palavra de Deus. Há um texto que eu quero deixar aqui para terminar, Mateus capítulo 11, Evangelho de Jesus, vou ler 25 e 26, quando Jesus está chamando aqueles que estão cansados e oprimidos, mas ele diz assim, no versículo 25, Mateus capítulo 11, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos. Está falando do Evangelho. Ocultou por quê? Porque os sábios entendidos se acham os espertalhões, sabe tudo, sabe mais do que Deus. São pessoas que nem acreditam em Deus. Aí Deus oculta mesmo estes mistérios. Mas ele diz o quê? E as revelaste aos pequeninos. Pequeninos são aqueles que são humildes para aceitar a palavra de Deus como ela é. Aí ele diz assim, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, porque assim tu quiseste. Então, gente, que Deus nos ajude. Vamos estar sempre crendo na bendita e santa e inerrante palavra de Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.